pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Mariana Moro, para quem ainda não me conhece, para quem já me viu, eu fiz a live do PDP semana passada, e essa semana a gente vem trazendo um tema novo para vocês, e a gente vai ter alguns pequenos combinados, né? Primeiro, uma transmissão ao vivo por essa nova ferramenta que a gente está testando. A gente espera que todos vocês consigam usar da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que a experiência de todos vai ser muito produtiva. Vocês podem enviar suas perguntas aqui no canto superior direito, tá, da tela de vocês. Tem a telinha P e R, onde vocês conseguem enviar as perguntas que, posteriormente, no final da nossa live, vão ser respondidas pelo nosso convidado. E aí, falando em convidado, né, a gente está aqui só esperando ele entrar na sala. Ele é uma pessoa incrível, desenvolveu o nosso curso de oratória da Microlins, não sei se todos vocês já conhecem, ou quem já participou do workshop de oratória, né, do nosso PDP, é o Acácio Petri. Daqui a pouquinho eu convido ele para começar aqui com a gente. E essa live tem previsão de duração máxima de 1 hora. Então, conto aí com a presença, com a ação de vocês. Lembrem-se que as dúvidas poderão ser enviadas e elas serão respondidas pelo Cássio mesmo no final da nossa transmissão. Um excelente evento para vocês, uma excelente live, espero que vocês aproveitem bastante. E aí, então, agora com vocês, eu convido a Cássio para começar a nossa apresentação. Bem-vindo, Cássio. Opa, espera aí, não está dando certo aqui. Oi, Mari! Vocês já estão me vendo? É só clicar no enviar ao vivo. Enviar ao vivo. Espera aí, deu um probleminha técnico aqui que, para mim, sumiu. Enviar ao vivo. A gente testou e... Acontece. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui, enviar ao vivo. Uhum. Perfeito. Vocês estão me vendo? O seu vídeo, sim. Perfeito. Uhum. Agora deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Aqui. Bom, o meu PowerPoint não está abrindo. Como é que eu posso fazer, Mari? Aqui na tela do aplicativo do Teams, você tem que mudar a caixinha. Tá vendo o conteúdo à esquerda? Tá vendo que tem uma caixinha inteira e uma caixinha com um recorte no meio. Você tem que clicar na caixinha, selecionar a sua apresentação, clicar do lado direito da caixinha. Só um pouquinho, deixa eu abrir de novo aqui. Vamos lá. Não está abrindo. Continuamos sem slide? Ou vamos tentar mais uma vez? Quer me mandar? Não vai adiantar você me mandar. Cássio, você precisa... Sua apresentação está aberta? Está aberta. Uhum. Então, você precisa clicar aqui no conteúdo dividido. Se você não clicar na caixinha que divide a sua tela, você está na tela do Teams? Tô. Uhum. Tá vendo que tem duas janelas, uma à esquerda e uma à direita, certo? Sim, eu tô naquela da direita, porém o meu PPT não está aparecendo como estava no nosso treino. Isso. Aí você precisa clicar em compartilhar. Tá vendo aqui embaixo à direita? Tem um botão que se chama compartilhar. Uhum. Ah, tá. Beleza, era isso. Apareceu? Ainda não, você precisa clicar em compartilhar, clicar na sua apresentação. A sua apresentação precisa apresentar aqui na tela do lado esquerdo primeiro. Uhum. Acho que agora vai dar. Deu certo? Agora sim, perfeito. Cássio, é com você, querido. Gratidão, Mari. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Gratidão por permanecerem. Gratidão por mesmo com um pequeno erro que aconteceu, você continuou aqui conosco. Tenho certeza que essa tarde será muito produtiva. Eu vou entregar o melhor conteúdo que eu tenho e tenho certeza que você vai desenvolver a sua oratória. A sua oratória
pode estar boa, pode estar mais ou menos, pode estar ruim, pode estar talvez precisando de alguns reparos. Eu tenho certeza que após esse período, após essa 1 hora, você vai melhorar, você vai se transformar ainda mais, porque o objetivo dessa live é te dar ferramentas práticas, dar ferramentas para que você possa aplicar hoje mesmo. Ferramentas onde, no final, vai ter até um desafio. Muito prazer, para quem ainda não me conhece, meu nome é Cássio Petri, sou empresário, eu tenho uma startup chamada eFalei. Eu desenvolvi, juntamente com a Microlins, o primeiro treinamento gamificado do mundo de oratória, onde você aprende a falar, onde você desenvolve a sua oratória se divertindo. Eu me baseei nesse treinamento e tudo que eu vou falar para vocês. Realmente eu li muita coisa, eu pesquisei a fundo, fiz muitos treinamentos para realmente poder te passar aqui um conteúdo essencial. Um conteúdo que você possa se transformar. Contando um pouquinho da minha história, eu tinha muito medo de falar em público. O meu medo era tão grande que uma vez eu tinha, no primeiro ano, eu tinha 2 opções. Ou pegar recuperação, ou apresentar um livro que eu tinha lido. E vocês podem ver, eu gosto de ler. E o que eu preferi fazer? Eu preferi pegar recuperação. Você está entendendo o tamanho do meu medo? Eu tive que estudar mais, tive que passar o verão ali estudando justamente porque eu tinha muito medo de falar em público. Na faculdade foi a mesma coisa. Eu lembro que quando eu tomei coragem novamente para apresentar um trabalho de economia, eu fiquei travado, fiquei vermelho, e aquele dia eu realmente prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia falar em público. Porém, alguma coisa me disse que, Cássio, se você não sabe, se você não consegue destravar, por que você realmente não entra de cabeça? Por que você não entende como que faz para acabar com esse medo de uma vez por todas? E é isso que eu vou falar para você. Essas vão ser as dicas. Primeiramente, quando eu fiquei estudando, eu fiquei um ano estudando todos os livros de oratória. Fiquei um ano lendo quase 4 livros por semana. E quando fui gravar o meu primeiro vídeo, adivinha o que aconteceu? Eu travei. Eu fiquei um ano lendo toda a teoria, mas chegou na parte prática e eu travei. Por quê? Teoria sem prática é enganação cerebral. Nós não desenvolvemos a oratória com a teoria. Teoria é importante, 20%, e prática, 80%. E além do mais, a oratória ela é tão importante que o próprio Warren Buffett, que hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo, hoje ele é o 3º homem mais rico do mundo, e ele fala no seu livro que ele só chegou aonde chegou por ter desenvolvido a oratória. Warren Buffett era um cara muito tímido, nós temos algumas características em comum, e o saldo da conta bancária não é ainda o mesmo, mas vai ser. E ele fala que antes de fazer o curso de oratória, ele tinha medo de se conectar com as pessoas. Antes de fazer um curso de oratória, antes de destravar a sua fala, ele ficava ansioso, ele ficava tímido, ele não conseguia se conectar com as pessoas. E na top 10 conselhos que ele dá para você prosperar na vida, um deles é oratória. Ele diz também que a oratória ela abre portais, ela faz com que você desenvolva certas habilidades socioemocionais que o mercado precisa. E se você tem medo de falar em público, não tem problema. Você tem medo, é muito normal as pessoas terem medo de falar em público. Até tem uma revista chamada Sunday Times que fez uma pesquisa e apontou que oratória é o principal medo das pessoas. Imagina só, as pessoas têm mais medo de falar em público do que ter problemas financeiros e até o problema da morte. E por que nós temos esse medo? Porque a escola não nos prepara para que você consigamos desenvolver essa habilidade. Ou seja, é a mesma coisa que jogar uma pessoa que não sabe nadar numa piscina.
o que vai acontecer? Essa pessoa, alguns vão, sei lá, conseguir nadar até a borda, outros vão se afogar, e esse foi o meu caso. Tudo começou com uma apresentação que deu totalmente errado, gerou um trauma na minha vida, isso foi na quinta série, eu tive que fazer uma apresentação, tive um trauma e nunca mais quis apresentar. E às vezes que eu ia, eu travava, perdi várias oportunidades por não conseguir desenvolver minha habilidade, por não conseguir falar, não conseguir organizar os meus raciocínios. Então, nessa live, nessa reunião, nessa aula, nós vamos aqui falar algumas dicas de como que você vai desenvolver, como que você vai destravar a sua oratória na prática. Eu gosto de fazer uma analogia que para destravar a oratória é a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta. Quer ver só? Você nasceu sabendo andar de bicicleta? Se você é como eu, não. O que você precisou fazer para aprender a andar de bicicleta? Talvez você caiu, talvez você se machucou, talvez você ralou o joelho, enfim, você talvez até começou com as rodinhas e depois foi pegando uma certa experiência, foi treinando em um ambiente seguro e quando viu, estava até andando sem as mãos. E na oratória é a mesma coisa. Você aprende a falar em público falando, assim como você aprendeu a andar de bicicleta, na prática, fazendo. E é importante ressaltar isso, porque eu achava que falar em público era um dom, por exemplo, e não é. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. É uma habilidade que hoje o mercado necessita. Eu vi uma reportagem onde falava sobre as habilidades socioemocionais, e dentro delas estava a oratória, em que, numa empresa de engenharia, quem era o líder, quem era o presidente, não era a pessoa que mais sabia sobre conta, não era a pessoa que mais sabia sobre engenharia, e sim aquela pessoa que mais se comunicava. Hoje, as empresas estão carentes de pessoas que saibam falar em público, que saibam se comunicar. Que quando você desenvolve essa habilidade, quando você pratica, e nós vamos praticar ainda hoje, você começa a destravar, pegar confiança, e quando vê, está andando sem rodinhas, assim como você fez na bicicleta. Como é que a nossa mente aprende? É importante ressaltar que a nossa mente realmente aprende quando nós vamos para a prática. Quando nós ensinamos, quando nós fazemos e quando nós discutimos esse assunto com outras pessoas, é o que faz com que a nossa mente tenha uma explosão de conhecimento, uma explosão que realmente você vai reter aquilo e você vai aprender. O que aconteceu comigo? Eu fiquei lendo e não cheguei lá. Eu cheguei lá com muita prática, depois que eu comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube, fazer pequenas palestras, e cada vez eu fiquei muito mais confiante em organizar o meu raciocínio. E é exatamente esse processo que vai acontecer com você. Antes de passar à prática, eu acho muito importante explicar para você qual que é o processo, como que acontece essa transformação e como que você vai destravar de uma vez por todas a sua oratória. Então, mais uma dica que vai fazer com que você destrave a oratória é treinar a sua apresentação. Por exemplo, se você não costuma falar em público, eu recomendo que você treine a sua apresentação 21 dias com antecedência. Ah, Cássio, mas é muito tempo. Mas, se você treinar com 21 dias de antecedência, por exemplo, vai chegar na hora que você está tão treinado, você está tão calejado, que você vai conseguir passar o recado de uma forma assim tremenda, de uma forma clara, porque você treinou, você repetiu. É a mesma coisa que ir para a academia. Quanto mais você praticar, mais forte você vai ficar. Com isso, quanto mais você treinar, melhor vai ser a sua apresentação. E tem algumas formas de treinar que vai fazer a sua oratória deslanchar. E uma delas é treinar quando você está, por exemplo, tomando banho. Eu fazia isso, eu faço isso quando tem uma palestra,
quando eu preciso me preparar a algum conteúdo, eu imagino o seguinte, que quando eu entrar no chuveiro e eu ligar o registro, quer dizer que a minha palestra começou. Eu ligo e ali eu começo, faço minha abertura, minha introdução, começo a falar o conteúdo. Quando eu estou terminando o banho, eu desligo e finalizo a minha apresentação. Eu acho importante nós treinarmos em algum tempo que, poxa, eu não estou fazendo nada de tão importante, como, por exemplo, no banho. Eu também costumo treinar as minhas palestras quando eu vou fazer uma atividade física. Eu moro na praia, eu moro em Balneário Camboriú, e quando eu vou correr na praia, e tenho uma palestra em mente, o que eu faço? Eu começo a correr e verbalizar a minha palestra. Eu começo ali a imaginar que eu estou na palestra e uso a repetição para me dar cada vez mais fôlego, uso a repetição para me dar cada vez mais confiança e eu consiga detonar na minha palestra. A terceira forma de treinar a sua apresentação é você gravando vídeos. É você usar o seu celular, é você fazer stories, é você realmente começar a gravar a sua apresentação. E até no final da nossa aula vai ter um super desafio para você colocar todas essas dicas na prática, para você realmente reter tudo isso que eu estou falando. Se você tem o costume de falar no celular, fazendo stories, ótimo, é uma ótima forma de você melhorar a sua oratória. Se você não tem problema, você pode começar a fazer isso hoje mesmo. E eu lembro que quando eu comecei a gravar dessa forma, foi muito bom, porque eu conseguia ver a minha apresentação, eu conseguia analisar o que eu estava melhorando, eu conseguia pegar uma apresentação, por exemplo, de um mês atrás e comparar com a apresentação de hoje, e ver qual foi realmente a transformação que eu tive naquele vídeo. Porém, quando eu comecei a fazer isso, e provavelmente talvez você também vai passar por isso, é que quando você olhe o seu vídeo, a sua mente crítica vai sempre focar nos detalhes que você não foi bem. Vai focar, em vez de focar na maneira que você se expressou, nas formas positivas, a sua mente crítica, ela vai focar no que talvez você foi até bem, mas você vai se cobrar. Ah, porque minha voz não estava boa. Ah, porque eu estou estranho nesse vídeo. Ah, porque o meu conteúdo não foi legal. Enfim, é tudo mentira. A nossa mente, ela é treinada para achar críticas. E com isso, quando você começar a praticar a sua apresentação, gravando vídeos no celular ou de câmera, ou até a própria webcam, você vai fazer o seguinte, você vai dar 3 elogios para essa apresentação, para esse vídeo, e apenas uma crítica. Apenas um ponto onde realmente você acha que você vai melhorar. E assim, você vai indo, vai melhorando, vai melhorando. Eu costumo usar um balão como exemplo. Está vendo esse balão aqui, ó? É a mesma coisa. O que acontece se eu começar a treinar e parar no caminho? Vamos supor que cada sopro que eu for dar é uma vez que eu pratiquei. E quando eu estourar esse balão, quer dizer que realmente eu estou confiante, realmente eu não tenho mais medo de falar em público. Realmente eu já pratiquei tanto que para mim é natural falar sobre até um assunto desconhecido, porque eu já treinei a minha mente, eu já ensinei ela como fazer uma abertura, como fazer uma introdução, como discorrer do assunto e como finalizar. Então, vou mostrar na prática o que acontece quando nós começamos a praticar a oratória, quando nós temos esse objetivo que o mercado tanto pede de destravar a oratória, porém desiste. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Poxa, eu treinei, mas eu desanimei. Eu desanimei, sabe do que? Nunca mais quero falar em público. Errado. O que acontece? Quando isso acontece, é que nós estamos quase rompendo a barreira. Quando nós estamos quase rompendo a barreira, normalmente vem alguma adversidade, realmente vem algo na sua mente que diz que para você parar. Mas eu sei que você é inteligente, eu sei que você quer ir além,
Eu sei que você toma as decisões certas. Só por você estar na Microlins, se capacitando, você já é diferenciado do mercado. Eu sei que você vai fazer isso aqui, ó. Você só vai largar o osso quando realmente você estourar. Você só vai parar de soprar esse balão quando ele estourar. E é assim que vai acontecer com a sua oratória. Você vai estourar. De tanto você assoprar, de tanto você repetir, você vai arrebentar na sua apresentação. E é esse é o processo. Não existe atalho. Se o atalho fosse bom, o atalho se chamaria caminho. E também existem alguns mitos sobre a oratória, sobre o treino. Eu, por exemplo, não recomendo que você treine no espelho. Por quê? Quando você treina no espelho, é algo muito simples você se olhar e começar a falar. Agora, quando você treina olhando para uma câmera, quando você treina olhando para uma webcam, por exemplo, do seu treino, você já vai sentir aquele friozinho na barriga. E com isso você vai cada vez mais dominar esse frio. O segundo mito que tem é sobre esse frio na barriga. Cássio, esse frio da barriga, ele é bom ou não? Esse frio na barriga vai fazer com que cada vez mais você tenha entusiasmo. E com a prática, com a repetição, você vai dominar esse frio na barriga e vai jogar para o seu lado positivo. Você vai jogar para o seu lado entusiasta. Você realmente vai destravar a sua oratória. E voltando aqui na forma de treinar sua apresentação, é muito importante também você treinar sua apresentação com amigos. Você que está na Microlins, você tem amigos que estão no mesmo nível que você, que estão querendo prosperar, que estão querendo, já estão vendo lá na frente. Ou seja, reúna os seus amigos, faça uma brincadeira de cada um fazer uma apresentação, cada um fala, ele começa falando por 30 segundos, vai aumentando aos poucos, vai aumentando para 1 minuto, 2, enfim. Você vai brincando com seus amigos e vai perdendo o medo de falar em público. Tudo isso de forma prática, de forma que funciona. E também teve algo que realmente me boicotou muito na minha carreira. Não só na oratória, mas fez com que eu perdesse muitas oportunidades, que são as crenças limitantes. Mas, Cássio, o que são crenças limitantes e como que ela vai afetar a sua oratória? Como que ela vai afetar a sua carreira? Crenças limitantes são historinhas que não são verdades. São coisas que talvez alguém contou para você. São coisas que, olha, você não deve escutar. E comigo foi assim. As crenças limitantes, como, por exemplo, eu sou um orador horrível. Eu não nasci para falar em público. Falar em público é um dom. A minha voz é horrível. Eu sou muito novo. Eu sou muito velho. Sabe o que? Eu vou desistir de tudo isso. Eu tenho medo que se me dá branco. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de ser criticado. Essa voz que vem na sua mente são as crenças limitantes que, novamente, você deve focar no positivo. Que você deve falar, cada crença limitante, falar novamente mais 3 qualidades positivas que você tem. Por exemplo, a hora que vier na sua mente, eu não sou bom na oratória, eu posso me capacitar, eu confio em mim mesmo e eu tenho certeza que eu vou romper essa barreira. Oratória é um dom. Não, não é um dom. Eu posso treinar, eu posso conseguir e se eu me capacitar, se eu treinar da forma certa, eu vou arrebentar. Cássio, às vezes vem na minha mente, se eu errar, não tem problema. Segue o baile normal. Erros acontecem, até aconteceu um pequeno erro durante essa transmissão, no começo, onde eu não estava achando slide, continuei normal, tranquilo. Segue o baile. É importante ressaltar também que se você tiver alguma crença limitante, você anote e depois ali nas perguntas você me fale. Que com isso, nós vamos achar ali 3 soluções para desbloquear
para calar essa voz interior, essa voz que dá tanta agonia, essa voz que fez com que eu não conhecesse muitas pessoas até eu romper esse medo, fez com que eu perdesse muitas oportunidades de emprego e fez também que eu passasse vergonha, que eu me calasse diante das pessoas. Com isso, com essas dicas, você vai calar sua voz interior e vai ir para frente e tenho certeza que você vai influenciar muitas pessoas. Agora, eu falei o porquê que talvez você ainda não desenvolveu a sua oratória, eu contei o que aconteceu comigo, como que eu não consegui, por tanto tempo, falar em público. Eu vou começar a falar algo prático, algo que eu fiz até mesmo durante essa live de hoje, essa reunião. Primeira dica, é quando você for apresentar em público, quando você for apresentar um trabalho na sua escola, quando você for para uma entrevista de emprego, quando você realmente precisar se posicionar numa reunião, opa, eu tenho uma reunião importante amanhã, eu recomendo que você medite. A meditação tem diversos benefícios e um deles é acalmar a mente. Quando você medita, a sua mente ela muda de frequência, ela relaxa e com isso faz com que você tenha mais organização mental. Mas, Cássio, eu não sei como meditar, eu nunca meditei, como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Eu particularmente gosto de seguir as meditações guiadas. Eu vou no YouTube, eu recomendo muito a atenção plena, ou mindfulness, enfim, os dois você vai encontrar ali, onde eu coloco a meditação, deito num tapete da minha sala e vou sendo guiado pela meditação, vou relaxando e faz com que eu tenha uma organização mental muito mais poderosa, muito mais forte. Outra dica que eu dou na prática, que você pode aplicar ainda hoje, é antes de você ir para a sua entrevista, para a sua palestra, você vá para o espelho e faça a posição que você mais se sinta empoderado. Imagine o seu super-herói. Qual que é a posição que ele faz? É uma linguagem corporal negativa para baixo ou uma linguagem corporal empoderada? Uma linguagem corporal que transmite autoconfiança. Eu lembro que eu não tinha autoconfiança, eu era muito crítico comigo mesmo, e eu comecei a fazer essa dica, comecei a me olhar no espelho de outra forma, fazendo pose de sucesso, pose de poder, pose de super-heróis. E automaticamente a minha autoestima foi mudando. O que eu estou falando para você, não fui eu que inventei, eu emprestei da Amy Cuddy, que tem um livro chamado Presença. Nesse livro tem um estudo científico sobre a importância de você ir no espelho, de você fazer a sua pose de poder, sua pose de sucesso, que isso vai mudar a sua fisiologia. Então falamos até agora sobre como praticar a sua oratória, falamos alguns mitos, falamos sobre a meditação, a pose de poder e também uma ferramenta que você pode fazer que é muito simples, é fazer um alongamento. Antes de você fazer a sua apresentação, você pode tirar ali 5 minutinhos, 3 minutinhos para se alongar. Qual que é o benefício do alongamento? Quando você se alonga, quando você começa a se exercitar, aquela tensão, ela vai embora. Você fica muito mais tranquilo, é uma forma de você relaxar antes da sua apresentação. É uma forma que você consegue tirar aquela carga, aquele peso, aquela tensão, principalmente se for a sua primeira apresentação, principalmente se você ainda não tem o hábito de se apresentar. Você pode, sim, fazer um alongamento, pode destravar o seu corpo para que ele fique muito mais tranquilo. Outra dica aqui é fazer um empoderamento. Esse empoderamento aqui do roteiro, eu peguei emprestado do Paulo Vieira, que hoje ele é o maior treinador de inteligência emocional do mundo. Ele tem um exercício
que eu amo. Eu adoro esse exercício. Toda vez que acontece alguma coisa, toda vez que, por exemplo, eu planejei acontecer isso, eu planejei que ia acontecer alguma coisa e essa coisa não acontece, e eu fico frustrado, eu pego e faço o yes. Faço o yes. E é muito simples. Você coloca o pé direito à frente, quando você está em pé, com uma linguagem corporal de confiança, você olha para cima e diz 15 vezes yes, 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 e quando termina, comemora como se fosse um gol, mais ou menos assim. Yes, 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 yes. Eu desafio a você fazer o yes agora. Eu desafio a você colocar esse exercício na prática. Eu desafio, enquanto eu estou falando aqui, você faça esse yes e você perceba como a sua linguagem corporal muda, como os seus pensamentos ficam mais positivos, como você fica mais entusiasmado. Então, nesse momento, eu quero que você faça o yes enquanto eu tomo uma água. Vamos lá, é com você. Vai para ação. Tem gente que não está fazendo aí. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos lá, meu povo. Isso aí. Muito bom. Parabéns para todos que fizeram, para todos que realmente se entregaram ao exercício. Outro desafio que eu vou fazer junto com vocês agora é o de dar gargalhadas. Quando você sorri, quando você dá gargalhada, até a sua imunidade aumenta. Não sei se você é como eu, ou às vezes quando você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa sorri para você, o que você faz? Você sorri de volta. É algo que se chama neuroespelhamento, que automaticamente, quando alguém sorri para você, você sorri também. Essa ferramenta que nós vamos fazer juntos por 1 minuto, ela funciona muito antes de uma apresentação. Ela funciona também para, por exemplo, poxa, eu tenho uma apresentação muito importante, mas nesse dia aconteceu alguma coisa que eu fiquei para baixo, que eu fiquei talvez inseguro com alguma coisa. Então, se você colocar essa atividade que nós vamos fazer juntos na prática, você vai ter exatamente o resultado que você vai sentir agora. Então, eu desafio a você, em 1 minuto, eu vou pegar o meu celular aqui e vou cronometrar e nós vamos juntos dar uma gargalhada de 1 minuto. Deixa eu pegar o cronômetro aqui. Todos estão vendo o cronômetro. Vamos lá. Eu quero que você dê gargalhadas junto comigo durante 1 minuto. Valendo. Vamos lá por mais 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. Muito bem. Palmas para você que se entregou, para você que fez esse desafio. Para você que fez esse desafio, eu aposto que você já mudou o seu semblante, que a sua linguagem corporal mudou, liberou endorfina, é o hormônio responsável pela felicidade, e você, aposto que ficou até mais tranquilo, mais entusiasmado, principalmente nesse período difícil que estamos vivendo, que logo, logo vai passar. Com isso, ria. Com isso, antes da sua apresentação, antes do desafio que nós vamos fazer juntos, experimente fazer isso, experimente dar gargalhadas de alegria. Tenho certeza que a sua mente crítica vai se calar, tenho certeza que você vai se sentir muito melhor
e ainda vai aumentar a sua imunidade. Outro desafio que eu quero que você faça junto comigo é o desafio do trava-línguas. Eu, durante um período, eu fui até gago, tive uma gagueira emocional e precisei, primeiramente, desbloquear, curar esse trauma emocional e depois tive que fazer muito trava-língua. E eu desafio você a fazer comigo esse trava-língua. Eu desafio você ir para a prática, a ler esse trava-língua junto comigo, para que assim que a gente for para o nosso desafio, você já fez tudo que era para fazer e é só seguir o desafio, é só romper a barreira da oratória. É só jogar o jogo de gente grande. Então, comigo, eu quero que você leia cada trava-língua por 3 vezes. Como assim, Acácio? Vou ler Num Ninho de Mafagafos 3 vezes, junto comigo. Vamos lá. No ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando o mafagafo gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Cada vez mais rápido. No ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. No ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando o mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Beleza? Vamos pro próximo. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Trazei 3 pratos de tigre para 3 tigres tristes comeram. Muito bom. Isso aí, para você que está aplicando. Aranha, arranha, rã. Arranha, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã. Nem arranha, arranha, aranha. Aranha, arranha, rã. Arranha, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã. E nem arranha, arranha, aranha. Aranha, arranha, rã. Arranha, arranha, aranha. Nem aranha, arranha, rã. Nem arranha, arranha, aranha. Vamos para o penúltimo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Mais uma vez. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Último. Se percebesses, percebesses. Se não percebestes, percebesses, que eu perceba. Pode mudar aqui. Para que eu percebesses, percebesses. Se percebesses, percebesses. Se não percebesses, faz que percebesses. Para que eu perceba que tu percebestes, percebestes. Última vez, se percebesses, percebesses. Se não percebesses, faz que percebesses. Para que eu perceba que tu percebesses. Percebesses? Muito bom. O trava-língua, ele é essencial, ele é muito bom antes de uma apresentação, antes de uma palestra, antes da sua entrevista de emprego. Vamos para mais uma dica prática. Agora chegou o nosso desafio. Eu não quero que você realmente, que aconteça com você o que aconteceu comigo. Eu não quero que você só fique na teoria, que você perca muito tempo na teoria, assim como eu perdi. O que eu fiz? Eu li um livro de como andar de bicicleta, ao invés de ler o livro e andar de bicicleta. Então, eu desafio a você, aluno da Microlins, a colocar todas essas dicas que eu dei até agora, e ainda vou dar mais algumas, na prática. Tudo isso que eu falei para você, eu quero que você grave um vídeo no seu Stories, agradecendo as pessoas que ainda estão trabalhando, agradecendo os médicos, agradecendo talvez o pessoal da área da limpeza, que está fazendo um trabalho extraordinário, que nem sempre eles são lembrados. Agradecer todo mundo que está se doando, todo mundo que está correndo risco, para as pessoas que estão trabalhando nos mercados. Eu quero que você coloque tudo isso que nós falamos na prática. Pegue o seu celular, grave um vídeo falando sobre a importância dessas pessoas. Como é que vai funcionar? Você pode realmente pegar o vídeo e gravar, né, se você já tem uma certa facilidade, até para você treinar a sua oratória, ou você pode também seguir o roteiro. Como assim, treinadora Cássia? Você pode seguir esses tópicos nesse momento que nós estamos aprendendo.
nesse momento onde estamos desenvolvendo a nossa oratória. Esse desafio eu tive agora, né, até porque quem me deu esse desafio foi uma pessoa que admiro muito, que é a Cíntia da Microlins da Ponte Rasa, que a gente fez com os alunos dela e foi muito bacana o resultado. Então, com isso, eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você grave um vídeo agradecendo o pessoal da saúde, agradecendo o pessoal, talvez, que trabalha na área da limpeza, agradecendo, enfim, um profissional que está se doando, que está fazendo a diferença nesse momento. E como é que vai funcionar? Você pode começar fazendo uma apresentação pessoal, como, por exemplo, olá, meu nome é Cássio Petri, eu estou gravando esse vídeo para mostrar a minha gratidão pelo pessoal da saúde. Então, faz a sua apresentação pessoal, o porquê que você está gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo porque eu vejo que existem muitas pessoas que estão realmente se dedicando, que estão honrando o país nesse momento tão difícil, e eu resolvi gravar esse vídeo para demonstrar a minha gratidão. Qual é a importância dos profissionais da limpeza e da saúde no atual momento? Nesse tópico, é muito pessoal, você pode bolar alguma coisa, você pode pensar, você pode realmente usar o seu improviso e falar o que o seu coração fala sobre isso. O que o seu coração acha desses profissionais da limpeza, da saúde, ou os que de outras áreas que estão trabalhando. E faça um elogio sincero para esses profissionais. Qual que é o elogio sincero que você tem para dizer? Qual que é a mensagem que você gostaria de agradecer? Qual que é o elogio? Que ele tem garra, que ele é uma pessoa que realmente está servindo o país, que ele está fazendo a diferença? Vai de cada um. O que o seu coração falar sobre o elogio que você deve falar. E para terminar, use uma frase de impacto ou até faça um agradecimento final que vem do seu coração. Vou fazer um exemplo para você, para ficar claro. E com isso, após acabar a nossa reunião, a nossa aula, você já tem uma missão. Você vai colocar tudo isso na prática. Então, vamos lá. Coloca aqui na câmera, grava e começa a falar. Olá, meu nome é Cássio Petri, eu tenho 27 anos, eu estou gravando esse vídeo por um propósito, por um porquê muito forte. Eu quero agradecer todos os profissionais da área da limpeza, todos os profissionais da área da saúde, todos os profissionais que nesse momento estão trabalhando para que o país não pare. Estou demonstrando a minha importância, estou demonstrando o quanto eu sou grato pelos caminhoneiros, por nesse momento estão aí continuando o seu trabalho, alguns até passando dificuldade por restaurantes estarem fechados. Com isso, eu quero agradecer, eu quero dizer para você, caminhoneiro, para você, profissional da limpeza, para você, profissional da saúde, parabéns. Você é uma pessoa muito especial. Muito obrigado por estar fazendo isso por nós. Simples, finaliza o vídeo e marca Microlins Oficial. Com isso, você já tem um bom motivo para você treinar a sua oratória. Eu fiz algo aqui de improviso, algo que eu gravei esse vídeo, eu vou postar, e o desafio é que você faça isso também. Para que essa aula não fique só na teoria, para que essa aula não fique na enganação cerebral, para que você coloque isso na prática. E para finalizar, eu vou terminar aqui falando sobre os pilares para você se tornar um brilhante orador. Para você se tornar um brilhante orador, você precisa ter um desejo ardente. Você realmente precisa querer. Você precisa, poxa, eu quero ser alguém diferente. Eu quero chegar na minha próxima entrevista de emprego e agarrar aquela vaga. Eu tenho um desejo ardente de começar a falar em público. Eu tenho um desejo ardente de ser um youtuber. Segundo pilar, você ter convicção. Ter convicção de que você vai conseguir. Ter convicção que você precisa pagar um certo preço, você precisa treinar da maneira correta
e saber que você vai conseguir. Vai chegar um momento que talvez nessa parte dos treinamentos você se desmotive. Mas se você tiver a convicção certa, se você tiver a convicção correta, você vai ter certeza que vai chegar lá. Você ter a fé que você vai conseguir vencer esse o maior medo da humanidade. A fé não é aquilo que você está vivendo agora, é aquilo que você vai viver. Com isso, ter a convicção que você vai chegar lá, que você vai conseguir ser um palestrante, que você vai conseguir organizar os seus pensamentos e aí sim ser aplaudido de pé por todos, em qualquer momento que você fizer uma palestra, uma reunião. O terceiro pilar é você ir para a ação. É não deixar que tudo isso que nós conversamos fique na teoria. É você ir para a ação, é você começar a reunir os seus amigos para começar a falar em público, fazer uma rodinha de apresentações, é você começar a gravar os seus vídeos e analisar, ir para ação, é você, antes de tomar banho, fala ali sobre algo que aconteceu. Vou falar hoje sobre algo que te toca o coração. Por exemplo, o que me toca o coração é aprendizagem ativa. Vou falar sobre aprendizagem ativa, vou falar sobre oratória. Enfim, começa a ir para a ação. Vou fazer uma atividade física, começa a falar. E tem estudos comprovados que quando você está correndo e você está falando, você respira da maneira correta. É essa estratégia que os CEOs, que o exército usam. Eles correm e sempre estão cantando, sempre estão falando, e com isso você está respirando de forma correta. O quarto pilar é a autossugestão. É a autossugestão que eu vou conseguir, eu vou ser um brilhante orador, eu vou romper essa barreira. O que eu preciso fazer é apenas treinar e não parar. É você sugerir que você vai ser um grande palestrante. É você sugerir que você vai dominar esse medo de falar em público. O quinto pilar vai ser a persistência. Aí vai diferenciar os homens dos meninos. É você ter a persistência de, olha, eu só vou parar de treinar, só vou parar de gravar vídeos, eu só vou parar de analisar o meu discurso a hora que eu ver que, olha, hoje eu consigo falar de qualquer assunto. Hoje eu estou seguro para ter uma linguagem corporal confiante. Hoje eu estou seguro para demonstrar como eu sei daquele conteúdo. Você precisa persistir, porque senão vai acontecer igual aconteceu com o balão. Lembra que eu estava soprando e cada sopro era um dia de treinamento? Então, o primeiro dia eu fiz, o segundo eu fiz, o terceiro, o quarto, o quinto. No sexto dia eu desanimei. E o que aconteceu com o balão? Ele saiu fora. Ele murchou. Agora, quando você continuar firme até estourar esse balão, aí, meu amigo, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Na Grécia Antiga, tem uma história muito legal. E um rapaz que eu esqueci o nome agora, que eu não quero falar o nome errado, que ele fez a seguinte estratégia. Na Grécia Antiga, quem tinha o cabelo raspado eram pessoas tranquilas, normais, e quem deixava o cabelo crescer por muito tempo tinha alguma coisa. E o que ele fez? Ele se fechou na casa dele, deixou o cabelo dele crescer a certo ponto que ele só ia cortar quando realmente ele estourasse a sua oratória. Então ele focou, ele se fechou na casa dele e ali ele ficava dia e noite, treinando a sua apresentação, treinando a sua fala em público. Ele fazia algumas técnicas que eu não recomendo, mas que funcionou para ele, que era colocar pedras na boca para fazer trava-línguas. Eu recomendo até que você faça com uma rolha, que é muito melhor. E ali ele começou a praticar, ele foi persistente até ele estourar a sua oratória. Quando ele estourou a sua oratória, ele raspou o seu cabelo e se tornou um dos maiores oradores da Grécia. E tudo isso por quê? Porque ele praticou, que é o nosso sexto pilar,
que para mim é o mais importante. É a prática, é justamente você praticar, é você se autoelogiar, é você tirar todas as crenças limitantes, tirar tudo que traz negatividade para você. E com certeza vai vir. Eu não quero profetizar isso, mas 99% dos casos vai vir e você só vai calar essa voz a hora que se vier alguma coisa negativa, você dá 3 elogios. Você começa a blindar a sua mente. E a naturalidade, que é o último pilar. Muitas vezes, nós começamos a nos comparar com um grande palestrante, com um grande profissional da comunicação, um grande apresentador. Começamos a nos comparar com os grandes players. Porém, nós não sabemos que essas pessoas têm horas e horas e horas e horas de prática. Nós não sabemos que essa pessoa realmente teve um desejo ardente. Nós não sabemos que ela tinha a convicção. Nós não sabíamos que ela tinha a convicção que ela queria se tornar esse grande player, esse grande palestrante. Nós não analisamos que essa pessoa foi para ação, ela tentou várias e várias vezes. Ela foi para ação. Normalmente, essas pessoas elas não nasceram prontas. Elas têm aí 100 horas, 1000 horas ou até mais horas de prática. Nós não sabemos que essas pessoas usaram a autossugestão, persistiram e praticaram até que aquilo se torne natural. Último conselho nessa parte da naturalidade, seja quem você é. Tenha a meta de melhorar talvez 1% a cada vídeo. Não se compare com ninguém. A única pessoa que você vai se comparar é com você mesmo. E sempre elogiando, sempre se colocando para cima. Sempre blindando a sua mente de tudo que for negativo. E já para finalizar a nossa apresentação, a nossa aula, eu desafio a você, não sei se você já foi, não sei se você ainda não participou, ou talvez você já participou, em jogar o eFalei, em jogar esse jogo fantástico que a Microlinks tem para você. Esse jogo fantástico que vai fazer você destravar a sua oratória, que vai fazer você se colocar em contextos que talvez você nunca imaginou, em contextos de entrevista de emprego, em contextos de apresentações empresariais, em contextos onde você é o presidente, enfim, N contextos, são ao total 160 contextos diferentes, com temas sugeridos e roteiro para que você desenvolva a oratória. Tudo isso a Microlinks preparou para você porque ela pensa no seu futuro. A Microlinks, ela quer que você seja um profissional diferenciado. E com isso, você tem agora alguns caminhos a percorrer. Você vai escolher se você vai ficar na zona de conforto, que de confortável não tem nada. Você vai decidir se realmente não vai colocar tudo isso que nós conversamos na prática, ou se você é um doer, ou se você é um executor, ou se você realmente vai gravar esse vídeo, vai marcar a Microlinks, você realmente vai na palestra do PDP, jogar o eFalei e cada vez mais transformar. Qual esses 2 caminhos você vai seguir? Muito obrigado, gratidão a todos que me ouviram. Eu espero ter impactado pelo menos uma pessoa. Eu espero realmente ter impactado uma pessoa que grave esse vídeo, que saia da zona de conforto, que destrave a oratória. A vida se torna muito melhor quando desenvolvemos essa habilidade. Muito obrigado. E agora vamos abrir para perguntas e respostas. Oi, Acácio. Me Olá. ouve? Estou te ouvindo. Mari Mouro de volta. Pessoal, Acácio, sensacional sua apresentação, parabéns, só elogios aqui do pessoal para você, foi muito legal, muito divertido e muito leve, nem deu para perceber que passou 1 hora, né? E aí agora eu vou falar para você aqui as principais não, né? Todas as dúvidas que o pessoal foi mandando, tá? Eu vou ler a primeira aqui. A primeira é muito pertinente, né? Como alguém que sofre com problemas de ansiedade,
pode tentar melhorar a sua oratória? Eu sei muito bem como você se sente. Eu já tive casos de, poxa, beleza, eu vou apresentar e ter passado mal, ter me dado ânsia, ter que ir no banheiro, enfim. Eu sei como você se sente. Qual que é o passo para você melhorar? Primeiro passo, você precisa saber aonde que está vindo, de onde está vindo essa ansiedade, se é realmente da oratória ou se você precisa trabalhar isso com um profissional, com um psicólogo, ou se você precisa ter uma rotina de meditação. Eu já fui muito ansioso, eu tomei remédio de ansiedade durante 1 ano, e eu só consegui largar o remédio de ansiedade quando eu comecei a meditar todos os dias. Quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a praticar a atenção plena, foi que cada vez mais o meu psiquiatra foi baixando, a dose foi baixando, até o ponto que hoje eu não vivo sem meditação. Todo dia eu medito para que a ansiedade não venha, não só na oratória, mas para que ela não venha atrapalhar os meus relacionamentos, para que ela não venha atrapalhar a minha vida. E que eu recomendo também que começamos a treinar nossa mente em viver um dia de cada vez. Foi muito difícil para mim, mas se eu conseguir, você também vai conseguir. Sensacional, Cássia, é isso aí. E aí, 3 pessoas fizeram perguntas bem parecidas, tá? Tenho muito interesse de falar em público, mas as palavras fogem da minha cabeça, ou seja, me dá branco. Eu não consigo falar em público porque acho que vou gaguejar, falar as coisas erradas. E tenho medo de não achar a palavra certa em uma entrevista, muitas vezes em conversas ou do cotidiano ou com pessoas mais velhas. Acho que essas 3 perguntas dizem de dar branco, né? De dar aquele apagão na hora ou de falar em público ou de uma situação que a gente se sente um pouco mais pressionado. Perfeito. Falo com propriedade, novamente, porque eu sei também como você se sente. Com isso, qual que é o plano de ação na prática para tudo isso, para você dominar isso tudo? Primeiro, você tem medo porque você não praticou, talvez você ainda não tem o hábito de praticar, você não exercitou, não tem horas de voo. Com isso, se você ir na frente do espelho, fazer a sua pose de sucesso, se você fazer um trava-línguas, se você ter um roteiro, se você treinar a sua apresentação, não de improviso, principalmente se for na primeira apresentação, ou nas primeiras, você treinar essa apresentação durante alguns dias, e praticando ela todo dia, como por exemplo, quando você for tomar banho, quando você, sei lá, estiver no ônibus, começa a falar, quando for fazer uma atividade física, começa a declarar que tudo isso vai se resolver. Sensacional, Acácio. Vamos lá para a próxima. Também, eu consolidei aqui, são 2 perguntas bem parecidas. Uma delas é, como podemos criar situações para falar em público? E a outra é, como adquirir a prática de falar em público? Perfeito. Então, contextos para eu falar em público. O que você pode fazer? Você pode ir num jornal, você pode entrar em algum site de notícias, o R7, o G1, o UOL, enfim, de sua preferência, e olhar uma manchete. Olhe uma manchete. Uma manchete sobre, enfim, esporte, carro, sobre alguma coisa. Pega aquela manchete e, beleza, vamos supor que essa manchete vai ser o tema da minha palestra. Com isso, você finge que você vai realmente palestrar para 1000 pessoas, fica em pé, e começa a praticar. Começa a praticar. Se você quiser, você escreve essa palestra antes. Se você quiser, vai no improviso, que cada vez mais você vai ficando músculos. Você vai ficando mais forte e vai conseguir falar com cada vez mais clareza. Porque você praticou, porque você treinou. Não tem segredo. É o treino. E sobre criar ambientes, você pode reunir os seus amigos, você pode fazer stories, fazer live, e depois postar. Você pode postar isso porque tenho certeza que o teu conteúdo ele pode ajudar as outras pessoas. Não deixe que a sua mente crítica te sabote, assim como me sabotou.
Cada vez que vier aquele pensamento crítico, você vai lá, dá 3 elogios e continua. Continua. Sensacional, Acácio. Vamos lá para a próxima. Sou muito tímido e quando fico nervoso, erro as palavras que estou falando, me perco. Como devo fazer para melhorar? Aí, muitas perguntas falando a mesma coisa. Eu não consigo falar em público porque eu tenho vergonha. Como eu controlo o meu nervosismo? Perfeito, ótima pergunta. O caso do nervosismo é por você talvez não estar tão preparado. Eu lembro que quando eu ficava muito nervoso, era quando eu resolvia falar, por exemplo, ia apresentar um trabalho, eu começava a praticar um dia de antecedência. Eu ficava muito nervoso quando eu não dominava o assunto. Eu ficava muito nervoso quando eu treinava da forma errada, que é o espelho, por exemplo. Eu treinava na frente do espelho, chegava e dava errado. Agora, se você treinar da forma certa, se você ter a disciplina certa de treinar, e praticar e gravar, tenho certeza que o seu nervosismo vai baixando aos poucos, cada vez mais você vai ficando mais autoconfiante e o que era nervosismo vai se tornar autoconfiança. Excelente exemplo, Acácio. Concordo plenamente com você. Quanto mais a gente conhece, quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente sabe, né, daquilo que a gente vai falar, melhor é a nossa oratória mesmo. Tem toda a razão. Excelente explicação. A gente estourou nosso horário, né? São 17h01 já, mas vamos lá para mais 2 perguntas aqui, ó. A primeira é: o seu carisma e simpatia foram qualidades hereditárias ou adquiridas? Muito obrigado. Gratidão pelo elogio. Fico surpreso. Muito obrigado por esse carinho. Eu acredito que quando você quer ajudar as pessoas, você vai desenvolvendo cada vez mais. Eu não era uma pessoa carismática, eu era uma pessoa muito fechada, e a partir do momento que eu encontrei o meu objetivo de vida, que eu comecei a querer ajudar as pessoas, eu fiquei um pouco mais carismático e eu trabalho para isso, que cada vez mais as pessoas sintam essa alegria em me ver fazendo o que eu amo. Demais, Acácia, é isso aí. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente trabalha com propósito, quando a gente conhece o nosso propósito de vida, né, fica bem mais fácil da gente adquirir esse carisma mesmo, né, bom, vamos combinar que perto do seu é difícil a gente se comparar, né, você realmente tem uma simpatia diferenciada mesmo, é contagiante, mas quando a gente tem esse propósito de vida de ajudar mesmo as outras pessoas, de transformar a vida das outras pessoas, isso fica mais evidente mesmo. Parabéns pelo trabalho, Acácio. E aí, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Creio que a maioria delas estejam relacionadas com o que você já apresentou aqui no nosso treinamento. E aí eu vou só responder que muita gente está perguntando onde encontra esse curso, né? E esse curso está disponível em todas as nossas escolas Microlins. Basta procurar a Microlins mais próxima da sua casa. Tenho certeza que vai ter uma Microlins aí pertinho de você. E a gente tem disponível tanto o curso de oratória, tá? Que é um curso de duração de 2 meses, mais ou menos, que é um curso pago. E também a gente tem o PDP nas nossas escolas, que é o Programa de Desenvolvimento Profissional, que o Acácio falou bastante dele, que é um programa gratuito para os nossos alunos, ele não tem custo adicional, e aí vocês têm a primeira etapa aí do curso de oratória, que é o jogo de oratória, né, Acácio? Que foi o jogo espetacular que o Acácio criou, ele faz parte do PDP, então a sua escola também está pronta para fazer o jogo de oratória, né, durante as palestras gratuitas do PDP, ou você pode se matricular no nosso curso aí, que tem duração de 2 meses, mais ou menos, e vocês vão aprender isso e muito mais do que o Acácio ensinou. Combinado, pessoal? Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Tem inúmeras perguntas.
Muito legal a interação de todos vocês, parabéns por vocês terem ficado com a gente aqui até o final, e quero agradecer imensamente a disponibilidade do Acácio, a atenção dele, o carinho com que ele faz tudo isso que a gente tem, né? O curso de oratória e o jogo foram criações do Acácio, né? O Acácio que desenvolveu aí pra gente, e lembrem-se de procurar a Escola Microlins aí mais próxima de vocês, que eu tenho certeza que esse jogo vai ajudar a transformar muito a vida de vocês. Um grande abraço. Acácio, pode dar suas palavras finais aí, por favor. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até o final. Eu espero de coração ter contribuído com você, espero que você vá para a prática, e agradecer também a Mari, agradecer toda a equipe da Microlins, que é uma marca que eu tenho muito amor, eu me identifico com a Microlins, eu sou apaixonado por essa marca aqui, tenho orgulho de ter parceria, de fazer parte e poder contribuir com a Microlins. Gratidão. Obrigado.